Grande é aquele que deseja instruir-se, maior é o que se instrui. Porém, muito maior é o que oferece seus conhecimentos ao demais. Professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Neurobiose. Muito bem, obrigado aí. Então, Wilson, essa frase, para esse tema que a gente vai conversar um pouquinho sobre evoluir com consciência, né? Veio muito a propósito. Por acaso, foi por causalidade. Antes, agora, faltando uns 15 ou 20 minutos para as 7, eu acabei, ou um pouquinho antes, acabei vendo essa frase ali, no pequeno oráculo, e veio ela de imediato, né? Então eu acho que ela vem como uma abertura, né, para a gente abrir um novo código de linguagem para a gente passar a conversar. Então é importante o desejo de se instruir. Isso já é muito importante, né, segundo o professor Henrique José de Souza. Mas é mais importante, além do desejo, é partir para a instrução, partir para o conhecimento, é se instruir, né? Então, quando a gente lê alguma coisa assim, e a gente para ver o que está por trás das palavras, que começa a fazer sentido, começa a fazer a transformação interna, no nosso interior, né? Porém, é muito mais interessante quando as pessoas, além de se instruir, compartilham esse conhecimento com os demais, com a humanidade. Isso é uma coisa fantástica, não é? Maravilhosa. Por quê? Desejar se instruir, então não tem como compartilhar com alguém alguma coisa que a gente ainda não... Ninguém dá o que não tem, né? E aí, então, ir atrás de conhecimento, ir atrás de se transformar. Mas quando chega um determinado momento, se sente a necessidade de partilhar isso com a humanidade. Então é muito interessante isso. Quer falar alguma coisa? Então, esse compartilhar, como você disse, eu acredito que você tem que ver de que maneira você tem que compartilhar isso, porque você tem que... nem todo mundo quer saber disso, né? Nem todos estão preparados para isso. A maioria, vamos dizer assim, eu acredito, bem grande mesmo, deixa eu no meu canto, eu prefiro ficar assim, porque ficar pensando nessas coisas aí vai dar muito trabalho. Vai dar trabalho. Eu já ouvi muito isso, entendeu? Porque às vezes você tenta mostrar ou descortinar alguma coisa, às vezes com palavras simples, as pessoas não podem ouvir, entendeu? Por isso que é tão difícil, vamos dizer assim, a sociedade em si, entendeu? Os membros reais mesmo são poucos. Porque se você posta um texto um pouquinho mais longo, ninguém lê. Entendeu? A maioria não lê, você sabe disso. Um texto desse tamanho, a pessoa lê e fala que bonitinho. Isso. Mas posta um texto grande. Um texto aí que vai aí vamos dizer assim, que você vai demorar 20, 30 minutos para ler. A maioria não lê, alguns leem. Posta o texto um pouco maior, que vai demorar aí 40, 50 minutos. Aí é que é 1 ou 2. Pra você ter uma ideia, eu já li texto de 2 horas. Isso. Para mim, por exemplo, é o hábito da leitura. Logicamente, a pessoa ela tem que se policiar e tem que adquirir o hábito da leitura. É um hábito, é igual um alimento, né? É isso mesmo. Então, se a pessoa tem a leitura como um alimento para a alma, um alimento que ela necessita, eu acho que ela não vai medir esforço. Ela não vai olhar o tamanho do texto, assim, o tempo que ela vai demorar para ler, né? Ela vai olhar o conteúdo, né? Daquele texto. Então, nosso tema de hoje, como a gente preparou, evoluir com consciência, evolução consciente. O que é evolução, né? Como acontece a evolução? Existe N fórmulas da gente analisar isto, mas eu peguei aqui 4 imagens
para dar assim uma noção rápida, só para trazer alguma reflexão ao olhar essas imagens. Ali na primeira tem uma imagenzinha que, só de olhar para ela, a gente já percebe aquilo que tradicionalmente a gente vê sendo publicado, e que a humanidade conhece como é a evolução, né, passando dos reinos inferiores e reino mineral, vegetal, animal e hominal. Então, isso seria dentro de um processo natural, né? Um processo de evolução sem consciência, vamos chamar assim. Que tem a evolução consciente e a evolução inconsciente, que teria essas duas formas de evolução, e tem outras formas também, mas o mais comum a gente conseguir analisar seria essa. A segunda imagem é aquela que tem uma balança e um ponto de equilíbrio, o ser humano no meio. Então, de um lado pode-se pensar que tem positivo e o negativo, as coisas que a gente gosta e as coisas que a gente não gosta, as coisas superiores e as coisas dos mundos inferiores. Então, como também é inconsciente, pelos acontecimentos, uma hora a balança pende de um lado, do lado consciente, do lado que a gente considera que é bom, outra hora de um lado inconsciente, outro lado que a gente tem como resultado como aquilo que é negativo, é mal. Também continua evoluindo. Então, e aí a transformação acontece na medida que a gente, ao fazer alguma coisa que não fluiu, a gente vai modificando. E aí o terceiro ali que eu coloquei seria aquele que a gente faz através do conhecimento, do esforço próprio. A gente já não está mais subordinado a essas etapas anteriores, onde a gente vai evoluindo naturalmente, ou então pelos acertos e erros. A gente já procura compreender as coisas de uma forma inteligível, usando, a princípio, a mente concreta, que é o que a humanidade, nós somos a quarta humanidade, aqui está habituada a usar. E aí, através da capacidade analítica, a gente vai antecipando aquilo que pode ser positivo ou negativo, que pode ser construtivo, e vai seguindo a evolução, e aí a gente vai superando. Mas, mesmo assim, ela está limitada. Aí vamos ver então uma outra forma de evolução, que é a evolução através, que está incluído, então pode se incluir também junto com essas outras aí, combinadas, que é a evoluir através do amor, através da fé, através da solidariedade, através da ação mística, né? Mas como é inconsciente, nós fazemos uma ação baseada no misticismo, baseada nas crenças, tá? E mais o que tem de bom aí é que essa parte do amor, da fraternidade, faz com que a gente, experienciando a vida e compartilhando uns com os outros, ajudando as pessoas, a gente também vai adquirindo um novo estado de consciência, a gente vai potencializando, que vai somando. Então, seria, a princípio, por essas quatro formas que a gente podia analisar de evolução. Existem outras formas, mas como nós estamos no quarto momento evolucional, essas quatro formas já ajudam a gente a ter uma ideia básica sobre como evoluir, ou como se dá a evolução. Quer comentar um pouquinho? Não, o que você falou é um caminho, lógico, e a gente tem que, todos os dias a gente tem que dar um passo, né, e tentar dar o melhor da gente, né. Eu estou sintetizando, né, voltado para o último, que é o amor, né, que é amar o próximo como a ti mesmo, né? Ser gentil, ser útil de alguma maneira. Então, por exemplo, o conhecimento, né, esse que liberta, ele faz com que você ser mais humano, ser mais pacífico, ser mais, vamos dizer assim, amoroso com as pessoas, compreender mais e com si próprio também, você trabalhar muito o você. Às vezes
eu tento, vamos dizer assim, ser útil dessa maneira, né? Mas tudo isso de acordo com que a gente vai, vamos dizer assim, na busca, a gente vai aprendendo, vamos nos trabalhando, né? Internamente, tá sempre vigilante, né? Para ver onde está errando, né? E tentar não errar mais, né, naquilo que você errou. O conhecimento em si é a única coisa que liberta, né? Então, Wilson, então agora vamos passar para essa parte aqui, que é falar um pouquinho sobre o conhecimento, resumidamente. Então eu coloquei aqui umas imagens, só para despertar, então, ideia de alguma forma de conhecimento. Então temos aqui uma imagem, no início são duas imagens, que eu coloquei como conhecimento prático, onde a criatura, ela, até achei engraçado, porque aquela primeira imagem lá, tem uma espécie de um livro e a criatura pulando por cima do livro com uma mala na mão. Então, quer dizer, ele está indo, tentando ir direto para o assunto, né? E fazendo um esforço danado e voando por cima. Embaixo tem ali uma foto de pessoas, imagens de pessoas trabalhando. Então, isso é interessante porque é uma forma de conhecimento também, é forma de estar ligado com aquela a parte de evoluir através da própria experienciação, pelas tentativas, né? Está certo que hoje, mesmo assim, as pessoas já têm alguma base, então já não é só pela tentativa, mas de qualquer forma, nós tentamos fazer as coisas, às vezes, só pela prática, não queremos adquirir uma informação a mais. A outra imagenzinha fala do conhecimento ali através da pesquisa, do estudo, se preparar antes de realizar alguma coisa, ter pelo menos uma noção. Quando vem uma nova tecnologia, uma boa parte das pessoas pegam aquela tecnologia, pegam aquele aparelho e já vai direto tentar usar. Mas como não tem base, informação, técnica e conhecimento sobre aquilo, ele não utiliza o potencial e usa talvez menos de 10% do potencial de um equipamento. Então, é um exemplo bem prático de tentar fazer as coisas sem adquirir conhecimento, sem pesquisar, sem se informar. É muito bom esse ponto para a gente refletir. O terceiro já é um outro nível de conhecimento, que está ali, que eu coloquei como autoconhecimento. Então, aquela sua imagem ali é do cérebro, né, ligado com o universo, né? E então é muito, muito interessante, porque aí já remete a uma ideia de abrangência universal, tem conhecimento além dos limites da matéria e da mente humana para uma mente universal, uma mente cósmica, aquela mente, podia dizer, a mente divina, né? E embaixo uma pessoa, uma imagenzinha de uma pessoa como se estivesse meditando, né? Tentando se conectar com esses planos superiores. Então, são as formas de conhecimento. Essas formas de conhecimento, à medida que a gente olha para isso, automaticamente em cada criatura desperta alguma coisa que faz com que a gente comece a pensar. Onde eu me coloco nessa situação? Onde eu estou? Onde eu me vejo? Tá? Nesse estágio de conhecimento. Estou ainda naquele do prático apenas? Ou então eu me foco apenas ou mais no parte do estudo ou foco na parte da meditação, né? Então, é bom refletir. Talvez hoje nós estaríamos nesse estágio evolutivo capacitado para focar mais através do autoconhecimento e equilibrar as outras duas, porque nenhum funciona isoladamente. Mas para quem está focado no estudo, deveria também analisar as possibilidades de equilibrar com o autoconhecimento e a prática. E
assim o prático também, que ele teria mais dificuldade de pensar dessa forma, mas também equilibrar a prática com o conhecimento adquirido e a meditação e a expansão da consciência de maneira universal. Quer falar um pouquinho sobre isso? Realmente é muito complexo, né? Parece que é fácil, mas não é fácil. Porque dentro dessa pista aí, e tudo isso que você teve, no caso, ao conhecimento, às vezes a gente busca, que nem no meu caso, todo dia a gente tenta, vamos dizer assim, tá estudando tudo e sabe que nunca vai poder compreender tudo, né? Porque às vezes parece muito fácil e às vezes parece que é muito difícil. Porque nem todo dia você tá igual também, por mais que você trabalhe o seu mental, né? Então, que nem o personagem da meditação, realmente, pra gente, vamos dizer assim, ter o conhecimento, a meditação eu acredito que é uma das coisas mais importantes, né? Porque é através dela que você vai acalmar, né? É que você vai trabalhar a sua alma dentro vamos dizer assim, na própria meditação. Se você conseguir fazer isso, o recurso cresce. E é o que a gente quase não faz, né? A gente às vezes não tem disponível 10 minutos por dia para fazer uma meditação, fazer uma yoga e tal. Isso ligou, a gente já sabe que tem que fazer isso. Então então eu me cobro muito, mas o tempo às vezes para mim é curto, entendeu? Não sei para você, parece que é muito curto o tempo, ou às vezes a gente tá perdendo tempo com coisas que não era para estar perdendo. Tem que de vez em quando fazer uma introspecção e tentar, né, trabalhar esse lado. Maravilha. Então vamos agora passar para o próximo. Agora essa lâmina aqui é consciência. Eu coloquei o que é consciência, né? Então, como a gente viu sobre evolução, depois o conhecimento e agora a consciência. Então essa imagem primeira já faz com que remeta a uma ideia de aquela pessoa com aqueles pontos de interrogação e uma luzinha, que já leva a pessoa a se perguntar, né, a se questionar. E aquela outra ali do lado, uma criatura olhando no espelho e vendo o seu reflexo. Então, você já começa a passar por um estágio, nós começamos nesse ponto, a tentar entender quem que a gente é, o que é consciência, né? Como que estado de consciência eu estou experienciando. Então, é lógico que, a princípio, as pessoas não pensam que é consciência, mas começam a querer entender as coisas, quem realmente é, de onde que vem, e todo o contexto da vida, da existência, né? Aí tem uma outra ali, duas imagens, uma que tem um globo, uma pessoa contemplando já de um plano de um plano mais sutil, o globo também no plano sutil e o universo, né? Então é como se fosse uma criatura integrado, né, com um plano, ou já olhando de uma visão mais uma visão superior àquela só pelo que é nos dado a entender só pela mente concreta, só pela mente analítica. E aqui essa outra imagem para a gente também pensar na consciência como um todo também aqui no mundo, como os reinos, como uma integração com tudo que nos cerca, os reinos anteriores, né?
Então seria esta ideia de a gente ter colocado essa lâmina. Um comentáriozinho sobre isso? Essas lâminas aí que a gente está, vamos dizer assim, quem foi que criou, não, que teve a ideia de, foi você mesmo? Eu tive montando isso aí para a gente ter algum material para conversar, porque às vezes a gente pode conversar sem imagens, mas de repente ajuda bastante, né? Ter alguma linha de raciocínio. É interessante, realmente a consciência. Poucos têm consciência do que é consciência. Isso é verdade, entendeu? Vive mais no estado de só das emoções, só dos sentidos, dos sentimentos, mas a consciência em si é um negócio muito sério, voltado para quem sou eu. Você já deve ter perguntado para algumas pessoas, você já parou para pensar qual é o sentido da vida? Você acredita que de todas que eu pergunto, é muito difícil alguém falar, eu já parei. Muitas falam, não, nunca parei para pensar qual é o sentido da vida, né? O que eu estou fazendo aqui, quem sou eu? Porque você vê que poucas pessoas se preocupam com isso. E no dia a dia, acordar, enfim, fazer o que tem que fazer, trabalhar, voltar, e levam a vida assim, de futebol, e essas coisas da normalidade, né? Então tá. Segundo os mestres da humanidade, há 4 graus de estado da alma. O estado de vigília, sono, o outro estado que é dormindo, ou acordado ou dormindo, e um terceiro estado que é acordado também, ou dormindo, que é o estado de túria. Então são 4 estágios. Então o primeiro, que é o estado de vigília do ser humano, é o estado que estamos acordados e temos consciência plena, plenamente desperta para o plano físico. As pessoas que na escola, a matemática é uma coisa que exige de nós um estado de vigília. Por isso que muitos estudantes têm dificuldades com a matemática. Por quê? Por que essa dificuldade? Porque o homem comum tem a consciência focada ou presa no emocional, mais preso no emocional do que no mental. O homem comum, nós como os seres humanos comuns, somos mais submissos ao emocional e não conhecemos esse estado de Jagrati, que é o estado de vigília plena, né? com plenitude de consciência. Pois, embora acordados, frequentemente estamos em uma espécie de sonolência. Muito importante refletir sobre isso. Então, por isso que nós fugimos das coisas que exigem uma concentração. Isso é de pensar. Isso. E às vezes, por exemplo, quando a gente está fazendo uma reflexão de um assunto como este, normalmente a gente, como tem o estado de consciência focado no emocional, tem dificuldade de se concentrar, então foge, né? Aí, na hora de estudar, foge para longe, quer dizer, mentalmente, começa a sonhar acordado, que a gente fala, focando em outros assuntos, né? E pensando em coisas que aí diante disso cria-se a dúvida, e a partir da dúvida surge também o medo. Então essa é a primeira parte para a gente refletir. Aí a gente vai passando para as próximas partes. Quer falar um pouquinho sobre isso? Aí 21 de dezembro começa 20. Então, eu acho que eu já até falei, assim, dentro do que eu falei, eu já me referi a estado de consciência sobre o pensar, né? E
e aprenda a pensar, não tem outra maneira se não for colocando coisas enobrecedoras dentro do seu ser, né? Porque é através disso que você vai mudar o seu foco, você vai começar a pensar, você vai começar a questionar, você entendeu? Dentro do questionamento, você faz comparações. Agora, se todo dia é a mesma coisa, vamos dizer, se a pessoa leva uma vida normal, então não vai pensar muito, não. Vai ser sempre aquilo ali. Entendeu? Então vamos para a próxima. O segundo estado seria o estado. Então, primeiro é vigília. O segundo estado da alma, nesse caso, nós estamos falando da criatura humana, mas referindo-se à parte da alma humana, que é ela que tem que evoluir. Então é o sono. Ela tem esse nome, Svapana. Estado é um estado em que nossa consciência transfere-se do físico para a alma. Então, nesse estado, quando a gente entra no sono, há uma transferência, né, da consciência do físico para um estado não físico, mas não físico diferenciado, que é a alma. Embora o corpo esteja em sono profundo, continuamos desperto em plena consciência numa espécie de quarta dimensão. Então já seria a pessoa, o corpo está inerte e está com suas funções mantidas, fisiológicas, mas a nossa consciência está focada nesse plano, então uma espécie de quarta dimensão. Esse estado não é conhecido pelo homem comum. Então, a maior parte de nós, humanidade comum, desconhece esse estado, tá? de que está desperto numa dimensão, numa quarta dimensão. Pois, quando dorme, fica num sono, fica assim, num sono apenas, naquele sono, sem consciência, ou tendo pesadelos, atestando o desajuste psicomental. Então, esses pesadelos que acontecem, ele atesta aqueles desajustes da nossa psíquico-mental, seria da nossa mente e da nossa alma, das emoções. Então, esse comportamento que a gente tem nos sonhos, e depois a gente acorda e fica às vezes assustado e acha que não tem nada a ver com a gente, mas ela é reflexo daquilo que a gente de como a gente dos pensamentos que a gente cultiva, das emoções que a gente cultiva, onde a gente tem o nosso foco de consciência quando a gente está em estado de vigília. Então seria esse sentido da segunda lâmina, do sono. Quer falar? Então, eu lembro que o Jorge falou alguma coisa a respeito do sonho, e ele disse que tem alguns... Lógico que ele comenta sempre que o sonho se resolve no sonho, né? E ele disse que tem alguns sonhos que faz parte de uma outra vida, entendeu? Referente a alguma coisa que você, vamos dizer assim, seu eu superou, né? Lógico. Mas ele disse que ainda faz parte de uma outra existência. Porque exatamente são as tendências, né? Que a gente nós fazemos de outras vidas, positivas e negativas, né? E às vezes isso também acaba aparecendo no próprio sonho, né? E pelo fato do sonho se resolver no sonho, né? Embora cada um, você pode ver que tem pessoas que conseguem sonhar. A pessoa tem um sonho hoje e amanhã ela vai dormir, continua o sonho, depois vai dormir. Tem uma continuidade, entendeu? Eu conheço pessoas assim que têm a capacidade, vamos dizer assim, de dar continuidade ao sonho. No outro dia ela vai dormir e aí começa a sonhar de onde parou no dia anterior. Que coisa interessante. Muito bem. Então vamos agora para o próximo.
Esta lâmina a gente vai meditar sobre esse estado, que é o terceiro estado que os mestres dizem, É o Sushupti. é acordado ou dormindo. Então, em duas situações. Então, tem duas lâminas ali que eu coloquei, né, só para a gente pensar nessa situação de acordado ou dormindo. Nessas situações, o discípulo, a criatura em evolução, que já está se movendo no sentido de evoluir conscientemente, esse estado é um estado em que o homem, quer em estado de vigília, acordado, ou dormindo, tem plena consciência tanto no plano físico como nos outros planos. Então aí já é um estágio um pouquinho mais avançado da criatura comum, a maior parte dos seres humanos, como nós. Nesse estado, o homem não precisa dormir para se equilibrar, podendo permanecer acordado, pois está equilibrado e integrado nas leis universais. Então isso é muito importante, porque é um estado onde que através do conhecimento e da prática do conhecimento, conhecimento correto, meditação correta, e entendendo as leis do universo, as leis universais, a pessoa atinge um ponto onde que a consciência ela é contínua, tanto quando está dormindo, como e não só de um plano, mas dos demais planos, como no estado de acordado. Dormindo ou acordado seria uma continuidade da consciência. Quer falar algo sobre isso? Então, mas ele é consciente no físico? Consciente no físico, mais consciente do que quando a gente está focado só no mental concreto, que a gente não gosta de se focar em coisas que exigem concentração. Por isso a dificuldade de estudar, porque exige uma concentração. Então, quando a criatura está com seu estado de consciência ainda muito focado nas emoções, a dificuldade de, por exemplo, ouvir um tema igual nós estamos falando aqui. Por quê? Porque exige um esforço de concentração, pelo menos da mente concreta, para que a mente concreta comece a ficar permeável. Mas como estamos ainda, algumas pessoas estão muito focadas no emocional, tem dificuldade. Nesse estado que está falando aqui, o ser humano, já que atingiu isto, ele já, ou acordado ou dormindo, ele tem consciência, tá, dos demais planos. É aí que você falou daquela situação de que o sonho se começa a se resolver no próprio sonho, mas aí é preciso atingir esse nível de consciência, percebe? Verdade. E às vezes tem muitas pessoas, mano, que tem esse nível de consciência, só que elas não sabem. Entendeu? Elas não. Assim. Eu acredito que se a pessoa se permitisse, vamos dizer assim, dar um pouquinho mais de conhecimento para ela mesma, ela veria o quanto ela tem capacidade. Porque está em latência, né? Se a pessoa não se permite, aquilo se perde, né? A vida passa e a pessoa não exerce, vamos dizer assim, aquele dom, entre aspas, lógico, que é coisa dela mesma, que ela tinha, né? Então eu vejo, às vezes, a gente conversa com pessoas, você vê potencial naquela pessoa, só que o estado de consciência dela voltado para, vamos dizer assim, o dia a dia, para os prazeres, enfim, essas coisas, e ela não se permite, né, aproveitar esse momento, né, viver um pouco o espiritual, né. A gente não pode viver só o material, tem que se dar a oportunidade de viver o espiritual, e por aí vai. Então vamos para a próxima. Aqui na quarto estágio, o estágio que os mestres dizem, seria esse estágio aí, Fúria, acordado ou dormindo. Nesse estado aqui também, é o quarto estágio, o estado quer esteja acordado ou dormindo, tem plena consciência e conhece
a constituição e o papel de tudo que existe, pois ele se integra nas leis. Então, nesse caso, já é um estágio onde que a pessoa conhece, está integrado com o todo. Tá. Quer falar? De um vídeo. Então, esses... E aí, ele falando de cosmogênese... É parecido com o anterior, mas é um pouquinho mais avançado, né? Faça uma... Não, mas aí exige um pouco mais ainda, né? Aí exige, vamos dizer assim, da própria pessoa. O vídeo dele só plantou projeto. Eu lembro, E aí, né, por exemplo, do professor, né, do Ademar Ramos, né? Ele contando como que ele fez para chegar assim até onde ele chegou, o ponto, né? E logicamente que tem que estudar o tarô, tudo, né? Então ele contando que ele ia dormir, não sei se você já ouviu ele falar isso, que ele ia dormir com as lâminas embaixo do travesseiro. Aí ele colocava as lâminas, dormia ali com elas, aí ele sonhava, depois aí ele lia, estudava. Resumindo, ele fez isso por muito tempo, aí depois as coisas começaram a descortinar para ele, né? Aí quando descortinou, aí vinha pacotes e pacotes. Ele falou assim que vinha na mente mesmo, pacotes de conhecimento, coisas que ele nunca tinha estudado e ele sabia exatamente o que falar e o que fazer. Mas para ele chegar onde chegou, ele batalhou bastante. Não foi de graça, né? Isso mesmo. Então vamos para a próxima. Perseverou muito. Muito bem. Nessa aqui, fala assim: no estado de vigília, acordado, desperto, temos contato com o mundo físico através dos cinco sentidos. Né? Isso aqui é uma coisa conhecida das pessoas, né? Esses 5 sentidos, em sânscrito ali, seria Inanadriani. Então, através dos 5 sentidos. Então, eu coloquei ali a imagem, né, só para remeter para mentalmente as pessoas conseguirem. Benê, você falou dos 5 sentidos, deixa eu fazer um adendo aí. Sim? É assim. Não sei se você já percebeu, ou se você percebeu, se você já fez essa pergunta. Segundo alguns filosofistas e até o biota, o primeiro sentido foi a audição, depois foi o tato, depois foi a visão, depois foi o olfato, depois foi o paladar, correto? Paladar, depois o olfato. Tá, o olfato é o último, é o que nós temos. Só que outros teósofos muda. Que uns falam de uma maneira e outros falam de outra. Isso aí tem a ver com porque os sentidos, ele está ligado com a manifestação das raças, das hierarquias, né? Então, à medida que cada raça vai se manifestando, é um sentido que foi sendo desenvolvido. Então, na primeira raça estava ligado com o elemento ar, tá? Então tem a ver com o elemento ar, porque está ligado com o som. Então é por isso, né? Mas ao mesmo tempo, depende da forma de interpretar, mas como o universo ele é criado pelo som, então tudo que manifesta nos planos, nós conhecemos que tem como origem o verbo, que é o som. Aí depois, na segunda, então está ligado com a primeira hierarquia, que nós não vamos falar aqui, que esse vídeo vai ficar talvez aberto, mas as pessoas que querem depois prosseguir, né? Então a primeira hierarquia, que é a hierarquia ligada com o ar, mas não vamos falar o nome dela. Aí vem a segunda hierarquia, que é a hierarquia ligada ao fogo, então que fez o trabalho da segunda raça, né? Ou da segunda hierarquia cósmica. Aí vem a terceira, que é a hierarquia ligado ao elemento água, que daí já também desenvolve um terceiro sentido, e também está ligado com o estado de consciência que tinha sido desenvolvido. A quarta hierarquia, que seria ligada à mente concreta, né? E que estaria ligado, a quarta hierarquia está ligado com a terra, né? Com o próprio
evolução do ser humano. Então, as raças anteriores ligado à criatura humana. E a quinta já está ligado com o estágio do ser humano também, né? Seria o ser humano na quarta raça, né? Seria o quarto. E o quinto já estaria ligado, então, com o ser humano na quinta raça, né? Então, são estágios de consciências em fases diferentes, por isso isso aí. Mas esses aí, depois, as pessoas estudando, eles vão tirar as dúvidas. Tem também uma questão de inversão tática lá também, na evolução, que são detalhes que a pessoa, cada um pode ir tirando depois a sua dúvida na própria iniciação. Todas as impressões captadas pela ponte do vital atinge a alma. Então, a mente, né, os 5 sentidos, então ele tem como ponte o veículo vital, né? Que faz a ligação. É desta forma que a alma entra em contato com o mundo físico através desse veículo. Se agrada, nós dizemos eu quero e eu gosto. E se não agrada, a gente diz eu não quero e eu não gosto. Então existe essa mecânica da mente. Assim, vamos transferindo experiência para o veículo emocional e forçando a mente a funcionar. Então, através dos 5 sentidos, nós sentimos, cheiramos, ouvimos, tocamos, sentimos o sabor e o odor, e a gente vai, isso transforma em imagem, vai para o nosso através do nosso interior, e isso é enviado então para a nossa mente, e aí a alma então recebe essas impressões, e daí ela vai, baseado no que a mente analisar, que é o contado, medido e pesado, aí ela vai dizendo isso é bom, isso é ruim e tal, assim, isso vai formando os conceitos. Da experiência surge, então, dessa experiência das coisas, então surge o conhecimento, que a gente estava vendo lá, né, o conhecimento através da experimentação. E do conhecimento surge a consciência. Então a consciência vai progressivamente sendo acumulada através das experiências, né? Dessa experiência que nós vamos adquirindo. E a consciência, ela é imortal, diz aqui. A consciência está em nosso interior e nos indica o que é certo e o que é errado. Então, o que é certo e o que é errado é resultado da consciência, que está ali internamente, e ela vai nos dando a diretiva. Vê que a coisa está pegando, beleza? Não olha para aquilo, sabe? Mas a consciência é imortal, você falou, a consciência é imortal, né? Na realidade, a consciência é imortal de quê? Ele fica paparicando ele, sabe? A consciência, porque ela está ligada ao espírito, ao nosso eu superior. Como ela é quem conduz, mas ela é imortal, mas ela no nosso caso, em evolução, ela se manifesta gradualmente. Por isso, quando nossa mente entra no jogo de eu gosto ou não gosto, ela entra em conflito. Interno, e aí até que a gente faz aquilo que a gente quer e colhe o resultado, e depois a gente vai ver que aquilo que a gente fez não foi tão legal. Aí a gente adquire um novo estado de consciência progressivamente. Tá? Por outro lado, se a gente ouve a voz da consciência, que ela é o que sabe, que já tem um conhecimento além do mental analítico, a gente pode não... A voz da consciência é o nosso Deus interno. Justamente, é um reflexo do nosso Deus interno. Ele ainda não é nosso Deus interno, ele é um reflexo, né? Mas ele é imortal, porque se o nosso Deus interno, se nossa essência é imortal, ela é um reflexo dessa consciência interna. Beleza? Beleza. Não, é porque como é que eu posso falar? É muito complexo, né?
o Deus externo, porque nós estamos ligados, nós estamos ligados a mais, a gente mais 7, né? A situação está difícil, A gente mais 6. A gente mais 6. É mais 6. Porque geralmente a gente refere a gente como por fora, né? Mas é 7, é um sétimo, né? Isso. Então eu lembro muito que diz assim, se você separar, eu tenho que dar comparação porque fazer a comparação, por exemplo, o professor Demari diz assim, se você pegar um Ademar e transformar em 7, né, dividir em 7, vai dar 7 mais ou menos, porque você vai dividir, então tudo que o Ademar sabe vai ser dividido para 7, né, e aí ele se referindo à evolução, né, por isso que nós estamos, a evolução está hoje dessa maneira. Então quando vamos dizer assim, o ser humano começa a ter a consciência real, principalmente voltada para o espiritual, aí no caso diminui a humanidade, né? Porque vai se agregando, né? É isso aí. Então, só indo ao encontro dessa ideia que você falou, a consciência integral, quando a gente atingir a consciência integral, a gente consegue atingiria o sétimo, então seria 1. No caso, em cada fase evolutiva, em cada raça que a gente passa, que a criatura humana passa, a meta é atingir 1, na primeira raça 1 sétimo, na segunda 2 sétimo, na terceira raça 3 sétimo, na quarta 4 sétimo, na quinta 5 sétimo, que é que nós estamos agora, né? E assim por diante até chegar à sexta e à sétima. Só que cada uma, né, multiplicado por 7 vezes esse valor, né, que seria os estágios de aperfeiçoamento. Perfeito? Mais ou menos por aí mesmo. Realmente é muito bacana, né, cara? Um negócio muito, muito doido. Mas é muito interessante. É difícil de entender, né? Porque realmente é difícil de compreender, né? Mas não deixa de ser uma chance única que a gente tem. Tem que aproveitar ao máximo essa oportunidade que nós estamos tendo, né? O crescimento. Vamos para a próxima. Então, vamos conhecendo aquilo que tomamos contato e do conhecimento, então, surge a consciência. Então, a consciência vai se desenvolvendo dessa forma. Então, como vimos que a consciência é imortal, esta está em nós, está em nosso interior e nos indica o que é certo e errado, como vimos ali anteriormente. Nesse estado, independentemente do estado atual de conhecimento que a gente tenha, ou de nosso atual estado de experiência de vida, nessa vida. Consciência é algo em nosso interior que de vida em vida vai aumentando e nos guia por impulso. Então é um acúmulo, como a gente já conversou antes, através das civilizações. Duas características da mente pensa e duvida. Então, a mente tem duas características. Ela tem a característica de pensar e analisar, né? E aí vem também a dúvida, né? Em caso... no caso, esse pensa e duvida aí, que é aquilo que a própria, vamos dizer assim, o próprio ensinamento hebraico diz, né? Não acredite em nada que eu falo, mas também não desacredite. O que eu falo é para você, vamos dizer assim, pensar, retém o que é bom e o que não for que você acha que não é bom, você descarta, né? Então esse é o trabalho, né, da mente, né? Justamente. Então nesse aspecto, quando a consciência prevalece sobre a mente, temos um estado de harmonia. Então quando a consciência prevalece sobre a mente concreta, que é a mente que quer fazer os nossos desejos, né? Então prevalece a harmonia. Quando deixamos a mente
calma, sossegada, a consciência liga-se à mente e transmite-lhe ideias. Então, quando nós sossegamos a mente, há esse fluxo de ideias que flui através da consciência, das experiências que nós temos guardado internamente. É o estado de meditação. Por isso que é importante a meditação. Né? Isso, muito bem. Então, vamos seguindo aqui. Meditar significa ditar a si mesmo. Só posso ditar, né, aqui, só posso ditar aquilo que eu conheço, né, se eu tenho que ditar a si mesmo. Por isso, a iniciação, a pesquisa é importante. Para que no processo de meditação, o discípulo atinja o desconhecido até então, né, para ele, para a mente. A mente pode errar, mas a consciência nunca. Ela tem conhecimento integral daquilo que é necessário. No sentido relativo, quanto maior for o nível evolutivo da pessoa, maior será a sua consciência. Também, consequentemente, quanto menor for o nível de evolução, menor o nível de consciência. Pensamento é o ato de pensar, mas pensar todos pensam, né? Fazem, todos pensam ou sonham. Raciocinar é procurar o porquê das coisas, dos fatos. O homem começa a praticar a meditação quando já esgotou todos os recursos do raciocínio, ultrapassando-o. Muito bom para pensar sobre isso, né? Muito bom mesmo. Realmente vamos dizer assim, o quaternário inferior, né, que nós temos temos que trabalhar bastante, né? Então para nós buscadores, por isso tem muita lenha para queimar, né? Por isso a necessidade de tentar expandir a consciência. Pelo raciocínio encontramos barreiras intransponíveis. Então, só através do raciocínio chega a determinado ponto que trava. Na compreensão dos fatos transcendentes, quando se trata de fatos transcendentes, a mente concreta entra em pane. Devido ao método comparativo, segundo o que já é conhecido, ali, onde o raciocínio para, este só pode ser continuado pela meditação. Então aí há um limite no raciocínio, da análise e comparativa, daí entra a meditação. A meditação não cansa e nem esgota o raciocínio. Razão da mente duvidar e lutar contra a consciência, provocando um desequilíbrio. Então é essa dificuldade, né, da mente compreender a si mesma, e aí ela perde aquele equilíbrio, a criatura fica desequilibrada. Para o iniciado há uma paz, a paz e a harmonia, porque a consciência colocou-se acima da mente concreta. Então é a diferença. Deixa eu dar um adendo aí nesse para o iniciado a paz e a harmonia, né? Sim. Porque a consciência colocou-se acima da mente concreta, né? Só que, e por que a gente vê muitos iniciados aí e você não percebe tanta paz e harmonia, né? E às vezes algumas coisas que eles falam, né? Esse aí aqui ele falou do iniciado, referindo-se àqueles que já atingiu, né? Porque mesmo todos que estão na iniciação, todos somos, vamos dizer assim, peregrinos, né? Peregrinos, né? Que nem o Jorge. Então não existe ninguém de nós que está pronto e acabado. Não importa o grau que a gente atinja, sempre vai ter alguma coisa a ser ainda equilibrada, tá bem? Não, tranquilo. Não se deve lutar contra os maus. Não se deve lutar contra os maus pensamentos.
mas devemos deixá-los de lado, pois se lutarmos, eles revigoram-se, aumenta a potência, o seu potencial, e gasta a energia que a gente deve ser usado para os bons pensamentos. Então, é uma dica aqui, que a gente não lute contra os pensamentos negativos, mas a gente muda de foco, tá? Para poder usar essa energia. Geralmente, eu não sei se com você é assim, geralmente que eu costumo fazer uma pequena prece quando vem pensamentos que não é, vamos dizer assim, do meu agrado. Né? Um pequeno mantra dentro da sua consciência, por incrível que pareça, some. Muda de foco. É como se... Estão olhando para um lado, passou olhando para o outro. Isso mesmo. Seguindo. Muda de foco, né? Aqui agora, consciência. Tem duas imagens, né, ali. A consciência é uma coisa mais, ela tem uma abrangência maior. É uma manifestação tríplice, do tríplice aspecto do espírito, que permite a evolução da alma. Então, ali dá para a gente ver nessa imagem, né, a consciência. No caso, esse tríplice aspecto é o Atma, o Buddha e Humanas, né? Isso, aquele que nós chamamos de Pai, Mãe e Filho, Pai, Filho e Espírito Santo, causa, lei e efeito. Então, a consciência, ela é uma projeção, né, a manifestação desse tríplice aspecto no interior do ser humano, dando as coordenadas. Aí a necessidade que já estava vendo de que a pessoa, que nós adquirimos um pouco de conhecimento para entender que a consciência é um reflexo divino em nós, para nos ajudar a compreender as coisas e evoluir. Evolução da alma. A evolução da alma consiste na purificação das sensações, dos desejos e do pensamento e do propósito e do próprio raciocínio. A sua meta final é o alcance do supramental, ou seja, a meta da evolução, nesse estágio que nós estamos, da mente concreta, trabalhando na mente concreta, é atingir a mente superior, ou a mente abstrata, que é o supramental. Fazer com que a psique que em busca de Eros se una, né? Ou seja, que espírito e matéria, humano e divino, se fundam de maneira harmônica. No caso, é a alma, né? A alma, vamos dizer assim, que é o quaternário inferior, né? Isso, se reúna com o ternário superior, sem dúvida. Realmente é uma luta de Hércules, né? Isso. Porque não é fácil, eu sei que não é fácil. Concluindo, então, nossa linguagem de hoje, esse quadro aqui, aí coloquei essa lâmina aqui com essas duas imagens, que evolução evolução consciente, né, para a gente pensar. Então, assim, evolução consciente é a criatura saber o caminho, compreender o passo a passo, gradualmente, o caminho para se atingir essa fusão da nossa alma com o espírito. E aí faz sentido a busca de conhecimento e a vivência com perseverança, com dedicação nesse caminho, como qualquer outra coisa que a pessoa quiser realizar. É muito importante também a gente pensar que a sinceridade interna com a gente mesmo é que pode fazer a diferença entre a gente ter sucesso na nossa caminhada terrena, independente de estar ou não ligado a uma escola de conhecimento, a gente ser sincero. E na hora que sentir o impulso interno da nossa consciência, que é o nosso Deus interno, que está nos impelindo para adquirir conhecimento, para compreender o processo, que a gente tem o livre-arbítrio de ouvir essa voz da consciência.
e construir uma vida mais harmônica, equilibrada com o todo, né? E ao equilibrar com o todo, a gente vai estar equilibrado conosco mesmo e com a humanidade. Você quer concluir aí alguma fala? Dentro de vamos dizer, da evolução consciente, né? Querendo ou não, né, no meu ponto de vista, evolução consciente, busca de conhecimento. Não tem como você evoluir, adquirir uma consciência, principalmente do espiritual, se você colocar, né, conhecimento dentro de você, né? Colocar, porque através disso você consegue fazer as comparações. Mas conta muito. Muito bem. Então, Wilson, não é, né? com esse comentário teu, a gente pode considerar que nós concluímos hoje a nossa reflexão. E então participou dessa conversa, né? Você pode falar teu nome completo para quem ouvir depois saber quem esteve aqui. Sim, eu sou membro, no caso é José Wilson Corrêa, eu sou membro da Sociedade Brasileira de Eubiose, né? Então, e através dos ensinamentos do professor, né, do JHS, José Henrique de Souza, né, a gente aprende muito, né, a expandir a consciência, né, que é no caso, essa expansão de consciência, o que a gente almeja é unir a alma ao espírito, né, que aí, unindo a alma ao espírito, você compreende o sentido da vida. Eu penso assim. Então, eu sou o BN Souza, também membro da Sociedade Brasileira de Eubiose, e vamos deixar um convite para que as pessoas continuem conosco e que, se alguma coisa mexer com elas, vibrar algo dentro de si, que se aproxime também, adquirir mais conhecimento. Nós temos aqui o grupo de estudo da consciência do Novo Ciclo, mas nossa intenção é divulgar o conhecimento iniciático da Sociedade Brasileira de Eubiose. Para isso, nós convidamos aqueles que sentirem vontade de realmente expandir o conhecimento pela iniciação, que entre em contato, então, e peça informação como fazer a sua iniciação. Fraterno abraço a todos, né? E obrigado por esse momento aí, Wilson, por estar aqui junto também. Tamo aí. Fraterno abraço para você e até sempre. Até mais. Até a próxima. Até sempre.